Oi, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando pro 8º ano, então a gente vai relembrar lá o início do conteúdo passado no Aula Paraná, que foi o primeiro conjunto dos números racionais. Ele é representado por essa letra Q aqui. Antes de a gente falar sobre o conjunto dos racionais, a gente vai relembrar um pouquinho os elementos aqui de uma divisão. Por que desse Q aqui representando os racionais? Então, nós temos o dividendo, que é o número que eu quero dividir. O divisor é o número pelo qual eu vou dividir esse número. O quociente é o resultado de uma divisão, daí a letra Q, representando os racionais. E o resto da divisão é o que sobra aqui na hora que você termina a conta. Os números racionais, ele vem logo depois lá dos números inteiros. Lembrando que antes dos inteiros também tinham os naturais. Os naturais são os números que vocês conhecem lá desde o primeiro ano lá do ensino fundamental, que seria do 0 até o infinito. 0, 1, 2, 3. Depois, lá no 7º ano, vocês aprenderam os números inteiros, que são os positivos e os negativos, incluindo o 0. E agora a gente vai ver os racionais também. O que seria um número racional? Aqui eu coloquei dois conceitos básicos aqui para a gente conseguir definir. Então, o primeiro ele fala, é o resultado de uma divisão de números inteiros com o divisor diferente de 0. Lembrando que o divisor é o número que vai aqui na chave, é o número que eu estou querendo dividir esse número. Então, eu não posso dividir por 0. Não existe divisão por 0. A gente acaba recaindo no que a gente chama de indeterminação. Então, não existe divisão por 0. E também ele fala que todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, em uma fração. Então, resumindo, a divisão nada mais é do que uma fração. Então, um número racional é aquele que eu posso transformar ele em uma fração. E o resultado dele acaba também sendo um número racional. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente conseguir definir depois, montar o que seria esse conjunto dos números racionais. Todos eles aqui estão representados na forma de fração. Como está dizendo aqui, ele pode ser representado aqui por A sobre B, uma fração. O primeiro, os dois valores estão positivos. Lembrando que uma fração, esse traço da fração aqui significa divisão. Então, é como se eu estivesse dividindo 32 por 8. O resultado vai ser também um número racional. Então, vamos ver lá, 32 dividido por 8. Se você não souber de cabeça, você pode montar a sua conta. Então, vai lá, 32 dividido por 8. Eu tenho que pegar o 32 inteiro, porque o 3 é menor que o 8. Vou olhar lá na tabuada do 8. 8 vezes que número, que ele dá 32, ou próximo de 32. Eu sei que tem lá 8 vezes 4, que é meu 32. Deu uma divisão exata, porque o resto é 0. Aqui esse seria o dividendo, divisor, quociente e o resto. O resultado dessa conta aqui deu 4. Lembrando que quando não aparece sinal é positivo. 4, então, é um número racional, porque eu pude transformar ele numa fração. Então, os números positivos são números racionais também. Aqui na minha segunda fração, ele está um número negativo, ó, menos 44 onzeavos. Eu tenho que dividir o 44 por 11. O sinal aqui, a gente faz jogo de sinais. Como uma divisão, jogo de sinais. Menos com mais, menos. A divisão a gente vai fazer normal, então eu vou fazer aqui. 44 dividido por 11. Tenho que pegar o 44 inteiro também. 11 vezes que número que dá 44 ou perto de 44? Ou quantas vezes que o 11 cabe dentro do 44? Eu sei que é 4 também. Então, vai lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Coincidência aqui que deu o mesmo resultado. Então, 4 menos 4. Então, eu sei que para fazer parte dos racionais pode ser número positivo, pode ser número negativo. A fração também pode acontecer igual esse terceiro exemplo, 7 meios. Se a gente for dividir esses 7 meios aqui,
Dividir 7 por 2. A gente vai ver que não vai dar uma divisão exata. Então, eu tenho, ó, 2 vezes quantos que dá 7 ou perto de 7. 2 vezes 3, que é 6. É o que mais chega próximo sem passar do valor. 7 menos 6, 1. Se eu quiser continuar essa conta, eu vou precisar acrescentar um zero aqui e aqui uma vírgula. Agora, eu posso continuar. 2 vezes quanto que dá 10 ou perto de 10? 2 vezes 5, 10. Também deu uma divisão exata, mas o número que deu aqui é um número decimal, é um número com vírgula. Deu 3,5. Então, a gente já sabe que nos números racionais pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser um decimal exato. Vamos ver o que espera a gente aqui agora. Tem 1/9, ou seja, 1 dividido por 9. Vou fazer aqui, 1 dividido por 9. Eu sei que o 1 é menor que o 9, então eu não posso começar dividindo aqui pelo 1. Eu tenho que já acrescentar o zero no início. Quando eu acrescento o zero no início da conta, eu teria que acrescentar uma vírgula aqui, mas não tem número nenhum na frente. Então, eu completo com zero também. Agora, eu começo minha conta. Pego 10, 9 vezes quanto que chega próximo do 10? 9 vezes 1, que é 9. Se eu diminuir, continua sobrando 1, que era o que já tinha ali em cima. Se eu for continuar a conta, acrescento novamente um zero, não acrescento mais nada aqui na chave. E vou continuar. 9 vezes 1, 9. E vai sobrar 1 novamente. Quando acontece isso, de sobrar sempre o mesmo valor, a gente sabe que o valor daqui ele vai continuar infinitamente. O nome desse tipo de conta aqui, quando ele repete sempre o mesmo número, sempre o mesmo período, é dízima periódica. Tá? Então, ele tá dízima porque ele é infinito, periódica porque tá repetindo aqui o mesmo período, ou seja, o mesmo número. Então, a gente sabe agora que também, além dos números positivos, negativos, decimal exato, nós temos também dízima periódica, que pode ser representado lá dentro do conjunto dos racionais. O último aqui tá 0 dividido por 3. Não precisaria nem montar essa conta, né? Que a gente já vai saber de cabeça. Ah, mas a professora falou lá que tinha que ser diferente de 0. Mas o divisor, lembrando que o divisor é o número que vai na chave, ou seja, que está embaixo da fração, não em cima. Em cima ele pode ter. Eu posso não ter nada e dividir com 3 pessoas lá. 0 dividido por 3, 3 vezes quantos que vai dar 0? 0, tá? Chegamos aqui na resposta. Então, para completar, números positivos, negativos, decimal exato, dízima periódica e o zero. Então, vamos completar aqui o que seria o conjunto dos números racionais, então. Conjunto dos números racionais pode ser os números positivos, pode ser os números negativos, pode ser os números decimais. Vamos colocar aqui exato ou periódico. E o zero, tá? Então, tudo isso faz parte do conjunto dos números racionais também, tá? Então, lembrando que a fração ela já estava incluída também. Então, os números racionais, além das frações, que ele já disse lá em cima, que é o resultado de uma divisão, uma fração, nós podemos colocar os positivos, os negativos, decimais tanto exato quanto periódico e o zero, tá bom? Até a próxima, pessoal!